Bom, tá entrando então a Márcia, a Priscila caiu, está voltando, o William está entrando. Nosso tema então hoje é uma continuação ainda naquela revisão dos mecanismos de defesa do ego, não na visão da Ana, mas naquela recapitulação de uma coletânea que eu fui agregando para a gente discutir. Conversamos na semana atrasada sobre as defesas primitivas. Acho que tem algum microfone aberto aí. Não pode usar amanhã, pode. Do William, deixa eu vou fechando de todo mundo. Depois, se alguém não conseguir abrir, só me dá um toque, porque daí talvez é porque eu tenha fechado. Ok? Estão todos fechados, mas se alguém tentar abrir e não conseguir, me dá um toque aqui, que eu estou com o chat também aberto. Se eu verificar alguém, me avisa. Bom, pessoal, no primeiro momento, a gente viu aquilo que a gente chamou de mecanismos de defesas primitivas. São os psicóticos. Né? Quando a gente utiliza o nome mecanismo de defesa primitivo ou mecanismo de defesa psicótico, a gente tem a tendência de imaginar que, por exemplo, só os psicóticos utilizam essas defesas. Não são só. As defesas, elas não são construídas para uma estrutura. Elas são defesas do ego. E conforme o nosso ego vai necessitando, nunca vamos perder essa perspectiva. O ego nada mais é do que essa pele externa da minha vivência psíquica. É o meu amortecedor, é aquilo que faz com que os meus desejos libidinais, e não tomem libidinais pelo contexto social, cultural, mas psicanalítico, os meus desejos idílicos do meu id, em confronto com as demandas do meu superego diante da realidade na qual eu estou. Quer dizer, quando eu tenho que lidar com essas três variáveis, eu tenho aí o ego se estressando, e ele se defende, é natural. Então ele vai usar as defesas que estão mais à mão. A grande questão é que quanto mais adoecido estamos, mais recorremos às primeiras defesas. Então, a primeira defesa que nós temos, então, as primeiras: regressão, projeção, dissociação, negação, regressão, repressão era a primeira, regressão e o viés de autosserviço. Já vimos isso. Tá? Bom, semana retrasada. Na semana passada, nós falamos sobre as 11 defesas neuróticas. Não vamos perder agora o gancho do que é neurose. Freud, quando teoriza a questão da pulsão de vida e de morte, ele tem a percepção de que nós todos nos aproximamos de um processo de repetição. Então, todas as vezes que nós não queremos um processo de mudança, nós buscamos um estádio, um momento de ligeiro conforto ou não, algo a ser resolvido, e nós começamos a patinar nele, patinar e ficamos nele. Então, o que é uma defesa neurótica? É uma defesa repetitiva que não toca no problema de fato, mas toca num fantasma criado, em alguma coisa identificado como aquilo que eu preciso resolver. Então, nós vimos a identificação também como essa defesa, o deslocamento, a formação reativa, a identificação com o agressor, a conversão ao oposto, a volta contra o próprio eu, quando aquilo que a gente vai chamar de chutar o balde, a própria pessoa começa a se auto-boicotar, a racionalização, quando eu consigo trazer explicações, anulação retroativa, ideação, idealização, intelectualização. Eu quero fazer 2 parênteses aqui, antes de a gente mudar para os temas de hoje. O primeiro ponto é anulação retroativa, quer dizer, quando essa anulação retroativa, eu vou caminhar nela daqui a pouquinho, porque nós não chegamos a vê-la, e ela é muito interessante, que as pessoas, principalmente os obsessivos, eles utilizam muito ela. Mas eu não queria perder um ponto, um foco, que a gente tem a tendência de perder. Tudo isso é inconsciente. Tudo isso é inconsciente. Se for consciente, não é uma defesa do ego consciente. É um recurso que eu tenho e faço uso dele. Então é quase que num processo terapêutico, quase que num processo de controle da minha vida. Então eu posso criar um processo de identificação. Falar, olha, eu estou enfrentando um problema, então eu vou fazer de conta que eu vou lembrar como é que Mahatma Gandhi enfrentou esse problema, vou lê-lo, vou inspirar nele, tomo decisões e me identifico com ele. Ok, isso é consciente. Então, isso não cabe nessa lista de defesas do ego, porque é um processo que eu estou utilizando de forma consciente. Tá? Enquanto que as defesas em si, que a gente está dizendo, eu não tenho noção do que está acontecendo.
As pessoas de fora veem, nossa, o cara só fala em fulano de tal, ou só vive aquele momento, então é neurótico, uma patinação, uma repetição, está se identificando, nossa, como ele se parece. Isso é comum a gente ver, né? Por exemplo, uma pessoa chega falando muito falando muito da mãe, do esposo, da esposa, do filho, e você percebe que ele está repetindo os mesmos padrões. E aí você percebe que ele se sente agredido, e ao ser agredido, está repetindo o padrão. Mas aquela pessoa não tem a percepção disso. Não acontece um processo consciente. Ok? Então, eu vou voltar lá na tela, ao invés de a gente entrar já na tela de hoje, eu vou voltar lá em anulação retroativa, só para a gente deixar isso bem claro, porque é o que a gente vê no obsessivo. Olha só, anulação retroativa, operação psicológica mediante a qual o indivíduo procura magicamente desfazer magicamente algo de inaceitável que tenha feito. Então, quando o indivíduo previamente devasso, com problemas morais, dedica-se a uma vida ilibada, ou quando um obsessivo, depois de praguejar contra uma pessoa, dá um tapa na própria boca, procurando anular os efeitos do seu gesto. Podem estar praticando uma anulação retroativa. Então, é como se eu estivesse desfazendo o que eu já fiz. Uma coisa é eu, de fato, desfazer o que eu já fiz. Uma coisa é dizer assim, nossa, eu errei, e agora eu vou consertar isso. Vamos pegar aquele caso que está na voga, agora está na boca do povo, lá o gerente, o dono, não sei, do Gada, que jogou água no chão ali, jogou no mendigo, para que o mendigo saísse. Vocês acompanharam isso na mídia, né? Eu vi um videozinho e depois vi que o pessoal saiu quebrando o vidro deles, e aí todo aquele transtorno social que a gente tem vivido. Mas vamos imaginar que esse homem, de fato, olhasse o próprio ato e falasse, poxa, eu exagerei, eu não deveria ter feito isso. E se arrependendo fosse tentar desfazer o ato, procurasse o mendigo, ou fizesse a caridade, ajudasse alguém. Isso é um caminho consciente, que vai caminhar dentro do processo de uma sublimação, ou não, a gente vai ver sublimação hoje. Diferente do mecanismo da anulação retroativa, quando o indivíduo inconscientemente toma decisões, e essas decisões são muitas vezes descabidas. Então, por exemplo, eu tento consertar algo inconscientemente. Isso é uma defesa. Isso se torna clínico. Isso se torna observável e isso vai para o tratamento. Ok? Então, defesas que eu construo como defesa natural, não. Defesas inconscientes, que se repetem e eu não sei explicar. Por exemplo, por que eu tranco 3 vezes a casa antes de entender que ela está trancada? Por que antes de fazer tal coisa eu preciso fazer um outro gesto? Por que quando eu falo uma coisa que eu não quero que aconteça, eu passo 3 vezes na madeira? Pode ser costume, porque eu vi as pessoas fazendo. Pode ser, mas pode ser também porque eu criei um mecanismo de desfazer que eu acabei de fazer. Então, assim, eu crio uma zona de conforto. Então, ao construir essa zona de conforto, eu não sofro, mas eu não resolvi nada. Então, é como se, por exemplo, eu imaginasse que eu estaria sendo desculpado pelo meu inconsciente, pelo meu superego, se eu desencadeasse esse rastro, esse rastilho, que eu sempre chamo para vocês de rabo de lagartixa. Então, o terapeuta terá a tendência de olhar isso. E ao olhar isso, se ele se encantar por isso, ele também será enganado, como o próprio paciente está sendo enganado. Então, não nos esqueçamos, o ego é habilidoso para criar recursos para enganar. O ego é um enganador. Não vamos esquecer que ele está estressado, ele está sob 3 ângulos. Não esqueçam nunca disso. O id, que o atormenta e cobra dele fidelidade. O superego, que o atormenta e cobra dele fidelidade e dá limite. E a realidade, que cobra dele o preço daquilo que é real. Então, ao desejar algo, honrando o meu id, eu me esbarro nos limites do meu superego e automaticamente na possibilidade ou não, nas realizações daquilo que eu quero não fazer. Para ele lidar com isso, ele cria fantasias e ele se defende. Ok? Ficou claro agora que a anulação retroativa, que eu acho que a gente passou muito rápido isso na semana passada, não sei nem se a gente chegou a ver essa anulação reativa. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu olhar rapidamente a seguinte, para ver se a gente trabalhou isso?
Sim, não, não, sim. Orlando, desculpa, eu não ouvi a tua pergunta. Ficou claro o que é anulação reativa? Ah, sim, ficou bem claro. Então, vamos lá. Idealização. Idealização também é interessante porque ela envolve a criação de uma impressão ideal de uma pessoa, lugar ou objeto, enfatizando suas qualidades positivas e negligenciando as negativas. A idealização acontece muito nas paixões. Então, paixão por uma pessoa, paixão por qualquer coisa. Time de futebol, igreja, pai, mãe. A idealização é algo que está muito no processo de defesa e o terapeuta tem que ficar sensível a isso. Por quê? Porque a idealização ocorre no exagero. Eu me lembro um episódio que eu sempre comento com vocês da Mia. Né? Mia é a personagem da série In Treatment, onde ela idealiza o pai. Então ela começa as sessões dela idealizando o pai. O pai é maravilhoso, o meu pai fez tudo, minha mãe não presta. Minha mãe me abandonou, mas o meu pai, nossa, o meu pai, eu não passo um dia sem ligar para ele. Olha, ele está ligando para mim, e aí conversa na frente do terapeuta. E você começa a perceber uma idealização acontecendo. Olha, enfatiza suas qualidades positivas e negligencia as que são negativas. Naquele episódio, parece que quando a Mia fala com o pai está praticamente dizendo assim, não liga mais para mim. Está ligando demais, mas ela não percebe isso. E ela fala para o terapeuta, está vendo como ele está preocupado comigo? Olha, está ligando para mim, perguntando por que eu liguei para ele, porque ele está preocupado comigo. A idealização ajusta a maneira pela qual percebemos o mundo ao nosso redor e pode nos levar a fazer julgamentos que apoiem nosso conceito idealizado. Então, assim, quando eu estou defensivo, o que é estar defensivo? Eu estou utilizando esse recurso do ego, então existe um sofrimento que está acontecendo e o ego está administrando, eu estou criando um campo de homeostase. É mais ou menos assim, em termos concretos. Não sei se vocês sabem, mas se vocês estão com muito calor, se vocês pegarem comida com pimenta, ela traz um refrescor. Né? Apesar da pimenta arder, ela cria no corpo uma sensação de calor artificial e desencadeia fenômenos no próprio corpo para rebater esse calor. Então, isso contrasta com aquilo que está acontecendo. Se o dia está muito quente, é por isso que é engraçado falar, mas se a pimenta esquenta, por que em climas quentes as pessoas comem pimenta? Porque ela faz com que o corpo reaja à pimenta, e isso como uma reação acontece em paralelo ao contexto. A idealização faz isso. Quando eu idealizo algo se resolve que não é o idealizado, é um paralelo. Então, imaginemos alguém que entra na faculdade, está estressado pela faculdade, um mundo novo, e de repente idealiza um parceiro, um colega, um professor, um cantor, alguma coisa é idealizada, um teórico que aquela pessoa viu, ele enfatiza. Por isso que eu disse para vocês que essa defesa surge muito nos mundos das paixões. Desculpe, no mundo das paixões. Como nós somos seres que se apaixonam com muita facilidade, e mesmo aquelas pessoas que se veem apáticas estão apaixonadas por alguma coisa, a idealização é um recurso que está à mão o tempo todo. A grande questão é que, por ser neurótico, ele não está resolvendo nada. Na verdade, é por ser defesa. Não está resolvendo nada. Ele está criando um campo, uma percepção que anula outros desconfortos. Então, eu estou criando alguma coisa para anular outro desconforto. É mais ou menos assim, você tem que furar a orelha, por exemplo, né? Aí você não pode usar anestesia. Você pega gelo, coloca... Alguém já furou a orelha assim? Eu não, né? Mas acho que eu já furei da minha filha, eu vi furar, uma coisa assim. Mas você põe o gelo anestesia aquele local. Como ele anestesia? O gelo é anestésico? Não, o gelo congela. O gelo desensibiliza pelo ato de estar gelando muito. Então, isso dá um efeito anestésico, e aí a pessoa fura ou não a orelha. Alguém já furou a orelha com gelo? Eu não, nunca nem ouvi falar nisso. Não, ninguém nunca ouviu falar? Não, já ouvi falar com espinho, com não sei o quê, agora colocar o gelo, Não, nunca ouvi falar, é bom. O gelo para não sentir. Você põe o gelo... Então, daí coloca a rolha. A rolha para dar um apoio, né? Aí você põe o gelo, aí você perde a sensibilidade. É uma ideia bem sensata, né? Eu vi numa podóloga uma vez, por exemplo, a podóloga não está habilitada a anestesiar. Então, ela pega gelo local e ela pode cortar.
a pessoa praticamente não sente aquela dor. Então, cria-se uma ilusão, né? A idealização é o gelo na orelha, é o gelo no dedo, é aquilo que não resolve, não cuida do problema, mas cria uma vibe, né? Vamos usar a palavra, né? Uma vibe, um campo, uma onda, um momento onde a pessoa ela simplesmente pensa que está resolvendo. As pessoas, elas as pessoas muitas vezes idealizam suas lembranças, de estar de férias ou de lembrança da infância, vendo-as como tempos felizes. Olha só, tempos mais felizes, mas não conseguem lembrar-se dos argumentos ou tensões durante esse período. Como foi bom 2019. A gente esquece que em 2019 também foi ruim. Em 2019 nós tivemos dívida, nós perdemos amigos, nós perdemos pessoas, enfrentamos um monte de crise. Quando terminou 2019, todo mundo, ai, graças a Deus, esse ano se foi. E pronto, vem 2020 e passa a ser ruim, independente, não estou advogando o ano de 2020, né? Que é um ano que a gente tem que dar uma arriscada nele no calendário, mas saudades do Temer. Que isso, Leandro? Então, assim, sempre a gente carregando assim, a nostalgia de um tempo que, na verdade, não era tão bom. Sabe, eu vi um vídeo essa semana, bem interessante, falando sobre se você tem mais de 40 ou 50 anos, vai começar... Sabe aqueles vídeos nostálgicos? Você já andava descalço, brincava na não sei o quê, colocava todas as formas da gente viver há 40, 50 anos atrás. Então, se você está vivo, não morreu, e coloca as coisas boas. As coisas não eram só boas, né? As pessoas morriam de tétano, né? As pessoas tinham coqueluche. Se nós estamos vivendo hoje o Covid, os da minha geração, e geração anterior à minha, vão se lembrar da coqueluche. Eu me lembro dos meus primos todos tossindo, a famosa tosse de cachorro, né? E eu, criança, queria pegar também na coisa de criança. Não peguei, né? E todo mundo com aquele lencinho cheio de cânfora para acalmar a tosse, porque não dormiam, era dia e noite, tossindo, não paravam de tossir, né? Pessoas morrendo com dores, não tinha recurso local para serem internadas muitas vezes. Quer dizer, nunca foi fácil viver. Só que a tendência nossa, essa é uma defesa, tá? A tendência nossa, essa tendência da idealização, é achar que no passado não tinha problema. E é muito interessante, né? A Sinara está no grupo, não está ainda, mas a Sinara vai amar quando ela escutar essa questão. O mindfulness, né? Vem para o presente. O que está acontecendo hoje? Porque ontem era bom, não, mas ontem acabou. A Sinara gosta de citar o mindfulness e eu gosto de citar Santo Agostinho, isso que é a mesma coisa. O passado é uma projeção psicológica da minha mente, não existe. E o futuro é desculpa, o passado é uma lembrança psicológica da minha mente só. E o futuro é uma projeção também na minha mente. Esse passado e futuro não existem. O que existe é o meu ínfimo momento do agora. Então, esse agora é tão curtinho, tão pequeno, porque no momento que ele acontece, ele vira passado. E no momento que ele não acontece, ele ainda é futuro. Então, eu tenho que curtir esse momento, eu tenho que estar presente, degustar. Mas, como nós temos uma defesa interessante, nós idealizamos, nossa, no passado era legal, no passado era gostoso, e nós nos tornamos nostálgicos. E quando a gente faz isso, volta a falar, essa é a defesa do apaixonado. Quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos. É curioso você ver, quem já trabalhou com mulheres que foram agredidas pelo marido, depois se separam. Bom, vou dar um caso. Eu estava com uma paciente, uma aluna de paciente, e todo o trabalho clínico dela, ela vai para a terapia, né? Depois ela vai para a formação psicanalítica dela, ela vai para ter coragem de separar-se do marido. Foi uma mulher com seus 60 anos de idade, com uma filha, um esposo que amava demais, mas esse era o problema dela, amava demais, ao ponto de ser possessivo. Eu sei que alguns brincarão aqui, mas existe amar demais, amor em si, mas é um conceito ideal, né? Ele era possessivo, né? Tinha em Brasília um grupo chamado MADA, Mulheres que Amam Demais. Em Londrina, eu acho que deve ter só o amor exigente. Eu já lancei essa ideia de se criar o MADA. A Angelina é a que mais deu conta de fazer esse projeto e fazer dar certo, pela competência dela, pela aplicação, né? Então, juntou ali o grupo da Angelina,
A Angelina com um grupo de psicanalistas e fez um trabalho maravilhoso, que eu não sei como é que está hoje, né? Mas maravilhoso ali na paróquia Rainha do Universo, de atender a comunidade. Mas, assim, esse homem era um homem que amava demais, muito possessivo. E ela queria se ver livre das garras desse homem. E aí ela vem para a terapia, e eu me lembro que um determinado dia da sessão eu falei assim, você sabe o que você está tentando trazer para a sua vida? Quer dizer, o processo de separar-se aos 60 anos de alguém que você ama, porque ela também amava um esposo, de alguém que você ama, com quem você tem uma filha, e um homem que tem essa possessão, quer dizer, você vai haver um problema em torno disso. Você está sabendo o preço emocional que você vai pagar diante de tudo isso? E ela disse, sim, eu sei. E aí todo o processo clínico com ela foi de tirá-la dessa idealização, porque ela idealizava que no momento que ela se separasse, ela estaria livre. Ela não conseguia contemplar as variáveis que surgiriam. Eu me lembro de outras discussões em grupos de psicólogos, a gente falando sobre violência doméstica, quando a gente encaminhava alguém para o empoderamento, e a expressão era essa, as feministas gostam muito de usar isso, né? Grupo de empoderamento, e uma das coisas que a gente colocava era que algumas mulheres que iam para um grupo de empoderamento, sem que houvesse uma compreensão do serviço social, né? De uma compreensão do local onde a mulher mora, sem que houvesse tudo isso, algumas mulheres correriam risco de vida, né? Eu me lembro agora, um caso dessa semana, de uma mulher que escapa do marido possessivo, agressivo, que praticamente aprisionava ela, e ela se empodera, ela vai para o abrigo, no abrigo ela depois recupera a vida dela, e esse homem descobre onde ela mora, vai e dá 8 tiros nela. Isso aconteceu, acho que, esse final de semana. Então, assim, para a gente compreender que quando estamos apaixonados, nós deixamos de ver o lado negativo das coisas. Eu gosto muito de um filme chamado Guerra Mundial Z. É um filme de zumbi, eu não gosto muito de zumbi, mas esse filme eu achei interessante, é com o Brad Pitt, e ele fala muito a respeito de uma técnica dos judeus, né, técnica israelense do exército, onde eles colocavam um homem do contra. Então, eles compreendiam que as besteiras, né, a burrice acontecia na unanimidade. Então, todas as vezes que alguma coisa fosse de fato unânime, não, isso é desse jeito, alguém do grupo deveria fazer o papel do contra. Então, quando todo mundo fala, não, o problema é tal, né, aí uma pessoa falou, não, então agora eu tenho que arrumar argumentos contra isso. Isso é que salva, naquele contexto do filme, Israel por um certo tempo. Então, assim, o terapeuta é esse cara chato. É o cara chato quando você fala para ele assim, olha, eu estou bem, agora ó, fui para uma igreja, fui para um time de futebol, fui para uma equipe, para um grupo e resolvi o problema. E aí surge o chato, o terapeuta fala assim, mas, né? Esse mas, você fala, poxa, você vai estragar minha alegria? Eu falo, não, eu só vou tirar você dessa defesa. Qual a defesa? Essa que ele está falando agora. Tá? Essa defesa da idealização. Tudo que é totalmente pleno, cheio de só coisas boas, podem ser invalidados. Nós, muitas vezes, idealizamos a imagem que temos de pessoas que admiramos, parente, parceiro, celebridade, inventando desculpa para seus fracassos e enfatizando suas qualidades mais admiráveis. Essa é a idealização. Avanço na outra, agora, recuperamos 2, que a gente não tinha passado por elas na semana passada. Posso ir para a terceira? A terceira, o Leandro, que vai gostar de falar com ela. Deixa eu ver aqui o Leandro falar, meu antigo orientador é especialista nessa técnica. De idealizar, tá certo. Ou da intelectualização, Leandro, da idealização, né? A técnica de ser do contra. Entendi. Ele é o chato. Eu tenho outro professor que é amigo meu, ele sempre fala assim, toda reunião, tudo, se ele vê que tá todo mundo concordando para um lado, ele vai para o outro. Exatamente. Só tem que saber se ele faz isso consciente ou se é já algo que ele está tentando resolver. Bom, intelectualização. Olha, quando uma pessoa está ligada emocionalmente a uma questão, ela pode ser tentada a considerá-la em termos intelectuais. A gente tem que tomar cuidado que isso está muito próximo da racionalização. A racionalização é quando eu explico racionalmente uma situação. A intelectualização é quando eu levo para o campo de uma discussão muito elevada.
Isso geralmente envolve afastar-se da situação e tentar ter uma visão fria e neutra dela. Então, percebe a diferença? A racionalização não é um trabalho de intelectualização. Eu estou explicando tudo. Né? Por que não deu certo? Não deu certo por isso, porque é porque Deus queria, porque era o melhor. Isso é racionalização. Ou, por exemplo, por que deu certo? Deu certo é porque o destino cooperou, então eu tinha que fazer desse jeito. Tudo eu consigo justificar. Racionalização. Intelectualização, não. Eu levo aquela discussão para o ápice, para o Olimpo, para o clímax da intelectualização. Eu começo eu torno aquilo livre de emoções e eu consigo explicar. Então, as explicações são coerentes, mas elas perdem a cor. Elas se tornam pálidas porque são explicáveis, analisáveis, intelectualizáveis. Então, a gente pode fazer isso com a morte, pode fazer isso com relacionamentos. Né? A gente disseca, a gente torna isso frio. A racionalização disfarça, a racionalização explica. A racionalização é um processo quase que de negação. Intelectualização é uma dessensibilização. Eu torno aquilo racional, não no sentido da racionalização, mas no sentido de buscar afastar-me da situação de fato e torná-la elevada, idealizada. Né? Não é o mesmo da idealização, mas carrega isso. Por exemplo, uma pessoa que foi despedida após 20 anos de serviço. De serviço a uma empresa, ela pode intelectualizá-la reconhecendo a opinião da administração de que é necessário que haja redundâncias para que a empresa sobreviva. Observa como é muito parecido com a racionalização, porque ele está racionalizando. Só que agora, essa pessoa, na verdade, por estar usando o recurso da intelectualização, ele traz argumentos reais para isso. De fato, a empresa precisa ser madura. Então, assim, está muito parecido com a racionalização, porque ela visa resolver. Só que ela está intelectualizando, ela está tornando isso uma discussão no nível mais sofisticado. E na intelectualização eu faço o seguinte caminho. Eu saio mais forte, entre aspas, né? Eu recorro a isso como se fosse eu consigo entender. Outras pessoas comuns não entendem, mas eu dou conta de entender isso. Claro, você está certo, tá? E eu dou conta. E aí eu me sinto bem. O meu ego é reforçado. No entanto, esse mecanismo de defesa da intelectualização não necessariamente impede a sensação passional da pessoa de que ela foi traída pela empresa. Isso está lá dentro, só que está guardada, está defendido. Então a pessoa chega com essa, muitas vezes, inflado, intelectualizado demais, porque existe uma mágoa, então ele precisa estar forte, e aí ele começa lembra que é neurótico? Ele começa a fazer isso com a vida. Ele está se defendendo de algo que talvez tenha acontecido quando ele era criança, quando ele era um jovem estudante, que foi reprovado por uma professora ou por um professor, e agora ele desencadeia um comportamento, ele vai ser melhor que o outro, né? Intelectualizando tudo, falar, de fato, naquele momento eu não tinha esse conhecimento, agora, então eu vou ter, e assim por diante. O problema não é a intelectualização, como o problema não é a idealização, o problema, e como o problema também não é essa defesa reativa. O problema é o que isso esconde. Isso, lembra, é sempre o rabo da lagartixa. O que isso está escondendo? Eu sei, eu já li tudo isso. Não é bem assim. Tem muita discussão nova. É quando se lida de modo... Essa é uma frase, tá? Eu sei, eu já li tudo isso. Né? Não é bem assim. Tem muita discussão nova. Estou intelectualizando a situação. Eu estou levando para outro nível de discussão. É quando se lida de modo intelectual com o problema, afastando os afetos. Você fala, nossa, mas a pessoa recebeu tão bem a notícia, né? Ele soube lidar tão bem com aquilo, ele não sabe o furacão que ficou dentro dela, a forma iracunda como está tudo acontecendo, só que nem... Aí você fala, não, mas ela disfarçou bem. Opa! Se ela disfarçou conscientemente, não foi defesa do ego. Foi uma técnica, foi uma estratégia. Agora, a defesa do ego, lembra, não perca esse ponto de vista que ele falou bem no começo. Ele é inconsciente, então ela esconde no subsolo, sabe, da própria vista dela, o verdadeiro sentimento. Aí ele faz o seguinte comentário aqui, assemelha-se ao isolamento e à racionalização. Só fiz essa diferenciação, que a racionalização carrega esse outro caminho de eu explicar tudo. Na intelectualização, eu levo a coisa para o campo do intelecto. E aí eu resolvo muito disso.
ok? Divisão, né? A divisão ocorre quando o ego tenta reconciliar múltiplos aspectos ou racionalidades. A divisão é interessante porque ela me apresenta como uma pessoa não psicótica, por isso que ela não está na defesa psicótica. Olha só, mas recorre à compreensão do mundo em termos preto e branco. Lembra do que a gente viu sobre aquele processo psicótico em que, de fato, eu me torno absoluto em tudo? No processo de divisão, eu tenho o neurótico usando um recurso que existe na psicose, mas ele começa a dizer que as coisas ou são boas ou são más. Uma pessoa que experimenta a divisão para adotar uma abordagem, ou ao fazer avaliações do mundo ao seu redor, incluindo objetos, situações ou pessoas. Ou é bom ou é mal. As coisas não têm meio termo. Então eu começo a ser radical. Uma outra palavra que eu poderia trazer para esse processo de divisão é radicalismo, né? Nós vivemos uma sociedade que está extremamente radical, né? Nós olhamos para o governo atual, ele é o demônio em pessoa, e o governo anterior era santo, ou o oposto. O governo passado era o diabo em pessoa, e agora ele é santo. Isso é doentio, isso traz o adoecimento. A grande questão é que quem está mergulhado nisso não percebe essa situação. Então, nada é tão bom que não tenha algo de mal, e nada é tão mal que não tenha algo de bom. Até o diabo você pode pegar umas coisinhas boas, é persistente, é trabalhador, não descansa, não tem férias. Olha, tem coisas boas se a gente for olhar para o diabo. Se até o diabo tem coisas boas, não é possível que o Lula não tenha coisas boas e o Bolsonaro não tenha coisas boas. Mas existem grupos de pessoas que colocam Deus e o diabo. Isso é adoecido. Isso está dentro de uma sociedade adoecida. Ah, mas a sociedade não faz uma autocrítica? Não, é uma defesa. Se é uma defesa, eu não consigo enxergar o outro lado. Então, se você leva... Essas defesas são defesas de pessoas apaixonadas, muito vinculadas ao tudo ou nada. Ou é isso ou não é isso. E o bom senso me tiraria disso. Mas o bom senso não está disponível numa neurose, porque nós ficamos girando, tentando resolver alguma coisa. E a única forma de resolver é tudo aquilo que eu não gosto é mal, é errado, né? Então, aí a gente fica fazendo esses loopings. Ok? Eles tendem a ver ideias como certas ou erradas, sem meio termo ou compromisso. Da mesma forma, eles podem adotar uma abordagem boa versus má nos relacionamentos, admirando um grupo de pessoas enquanto rejeitam completamente aqueles que não vivem de acordo com as suas expectativas. Então, assim, uma pessoa saudável, ela tem que dar conta de suportar o outro e viver bem com o outro. Isso se chama duas coisas. Primeiro, se chama civilidade, no campo da sociedade, etc. Mas no campo da psicanálise, isso se chama civilidade, que é fruto do Édipo. No Édipo, eu aceito conviver com o meu inimigo. No Édipo, meu inimigo é o meu pai, é a figura paterna. Eu aceito conviver com ele, com a rivalidade dele. Recuo, mas não abro mão dos meus desejos, eu simbolizo. Então, isso me permite conviver. Então, quando essas reações edipianas deixam de acontecer, elas passam a ser muito desagradáveis, eu faço esse processo de dividir o mundo em dois e eu fico de um lado do mundo. Eu me lembro muito bem gosto muito de uma citação bíblica, onde Josué, saindo do acampamento ali dos israelenses, dos judeus, naquele momento não eram chamados ainda de judeus, mas dos hebreus, e ele vai lá fazer as orações dele, e de repente apresenta-se um homem ali, um cavaleiro, um homem que na Bíblia você lembra, você percebe que é um anjo, e ele diz assim: ei, você é nosso ou contra nós? Você é por nós ou contra nós? Ele está dizendo: você é meu amigo ou meu inimigo? E a reação do anjo é dizer assim: não. Então a resposta é impensada, porque se eu falo assim, se é corintiano ou palmeirense, e só existiam os dois times, você vai ter que dizer: sou corintiano ou sou palmeirense, né? E a resposta daquele anjo é não. A não é uma resposta esperada, pelo menos. E é interessante, eu vi um sermão, acho que o Padre Vieira, onde ele fala sobre esse não, acho que é o Padre Vieira que faz isso, e sobre esse não, como Deus contradiz as pessoas, porque ele não tem time, ele não tem lado, os dois lados são filhos dele, assim por isso. É bem interessante esse sermão, se alguém puder resgatar esse sermão, né, os clássicos da língua portuguesa, o pessoal da área de letras vai saber mais do que eu e vai ficar apaixonado por eu ter mencionado isso.
Mas essa questão de não se colocar num extremo ou em outro extremo. É interessante que, por exemplo, o paciente, ao vir com esse quadro, ele espera que você esteja ou do lado dele ou se oponha a ele. E o paciente será o não. Desculpe, o terapeuta será o não. Ele não está a favor do paciente, mas também não está contra. Né? Ele vai ter que ser aquele, mas pera um pouquinho. Isso que você está falando te leva para esse lugar. Fala, mas você está a favor deles? Não, não estou. Estou simplesmente apontando que nem tudo é preto e branco. E isso, dentro de um processo de transferência, pode virar bomba. Ok? Fechamos, então, aquilo que deveríamos ter fechado semana passada. Entramos agora nas nossas 5 defesas maduras. E o que são defesas maduras? Defesas que eu tenho que estimular. Então, observem bem, todas as defesas que nós vimos até agora, vimos 18. Essas 18, todas são defesas adoecidas, primitivas, vimos as defesas primitivas, depois vimos as defesas neuróticas. O paciente, quando está muito adoecido, ele vem com as defesas primitivas. Então, nós vemos com essas 7 defesas aqui. A repressão, a projeção, quer dizer, eu reprimo, eu projeto no outro, eu dissocio, está muito vinculado à divisão, eu dissocio, eu faço o processo de negação, que a Melanie Klein acabou jogando tudo isso como se fosse negação, as várias faces da negação. Desculpe, a Ana Freud, sempre troca o nome delas, por causa da briga das duas. A regressão, eu recuo para instâncias anteriores de conforto, e o viés de autosserviço, quando eu sempre culpo o outro, não me incluo na culpa, só nos méritos. São primitivos. Isso acontece entre as pessoas muito adoecidas, as pessoas muito imaturas ou nos psicóticos. Vimos agora há pouco, então, as neuróticas. A pessoa está adoecida, está patinando e refazendo essas defesas o tempo todo. Identificação, deslocamento, formação reativa, identificação com o agressor, conversão ao oposto, volta contra o eu, racionalização, anulação retroativa, idealização e intelectualização. Tudo isso também é adoecido. O que nós vamos ver agora são defesas que eu preciso instigar no meu paciente. É como se eu propusesse uma troca. Observe uma coisa. No passado, as hipnoses do passado, até uma colega na supervisão postou, acho que um vídeo, ou ela conversou comigo, sobre a mudança da hipnose freudiana para a hipnose atual. Eu mandei alguma coisa sobre a hipnose ericksoniana. E Erickson, quando fala sobre hipnose, ele diz assim que a hipnose clássica ela é a hipnose do choque. Quando você, de forma autoritária, diz assim, durma, ou assim, não pensa mais nisso. E você determina, e a pessoa precisa entrar no caminho que você propôs para ela, num transe hipnótico. E aí Erickson descobre que a sugestão é muito mais forte do que a determinação. Então, por exemplo, quando você traz uma afirmação autoritária no processo hipnótico, ela tem um certo efeito na pessoa. Só que logo ela sai desse transe e ela recusa tudo aquilo que você determinou. Enquanto que a sugestão é cativante, você instiga. E aí Erickson constrói uma coisa chamada hipnose conversacional, onde você conversa com o seu paciente, você utiliza algumas técnicas e ele vai ensinando sobre isso. É interessante que a hipnose, as defesas maduras, elas precisam entrar na história do paciente. Primeiro você terá que abrir caminho, retirando, desmascarando as defesas imaturas. Então fazemos aqui uma diferenciação, defesas maduras e imaturas. Nós retiramos as imaturas. Como nós retiramos? Desvelando, revelando, mostrando o que se esconde por trás dela, porque o paciente chegará se defendendo. E nós substituímos, porque, olha, a dor ainda existe, ela ainda está ali. A pessoa que está idealizando, racionalizando, fazendo processo de conversão, ela está se defendendo de uma dor. Quando você tirar essas defesas, a dor vai ficar ali. Como é que a pessoa lida com essa dor? Então, o que a gente vai ver agora são 5 defesas instigadas, providenciadas, que você, terapeuta, poderá ajudar o seu paciente a tê-las. Então, a primeira colocada aqui é renúncia altruística. Olha só, a Ana Freud trabalha essa defesa, coloca essa defesa como uma defesa que surge no momento do meu Édipo. Ela começa a surgir ali.
ela não é uma defesa, mas ela reprisa, repete-se depois no processo da adolescência, quando eu resolvo comprar uma causa. E é por isso que os adolescentes são pessoas que compram causa. Então elas fazem uma renúncia altruística. Olha, começa a surgir como um altruísmo no Édipo, mas se reforça na adolescência. Isso para Ana Freud. Por isso que o adolescente ele vira vegano, ele vira preservador da natureza, defensor de SOS animal, ele começa a construir um conjunto de ferramentas altruísticas, mas num processo de renúncia. Então é uma defesa madura. Olha como é que é construído isso aqui. Um ato de boa vontade para com outra pessoa, conhecido como altruísta, pode ser usado como uma maneira de desarmar uma situação potencialmente ansiosa. Eu desfoco dos meus problemas e eu transfiro para resolver o problema de outras pessoas. O exemplo que é usado, por exemplo, no livro da Ana Freud, quando eu estava dando aula sobre isso, eu falava sobre a casamenteira. Algumas casamenteiras são solteiras. Ou estão resolvendo algum problema ligado ao seu casamento. Por quê? Porque esquecem-se de se casar e não sentem a dor de serem solteiras, naquele desejo de casar, porque estão ajudando outras pessoas a fazerem isso. Então, quando eu faço esse caminho, eu estou me tirando do campo da ansiedade, porque eu estou resolvendo a minha ansiedade em outras pessoas. Eu cuido das outras pessoas, cuidando de mim. Então, o altruísmo ele pode ser usado como mecanismo de defesa, por exemplo, sendo particularmente útil para uma pessoa que sentimos que não gosta de nós, ou, olha só, neutralizando um argumento com palavras gentis e positividade. Então, um caminho interessante que eu gosto de traçar quando eu falo desse tema é quando Jesus, por exemplo, diz assim: se alguém te der um tapa numa face, dá-lhe a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te roubar a capa, dá-lhe também a túnica. E todo mundo olha essa técnica de Jesus como de humildade. Na verdade, é uma técnica, é uma ferramenta que está escorada no mecanismo de defesa. No momento em que alguém tenta te tirar algo, desarma ele. Não dê esse sabor para ele, dá para ele aquilo. Se alguém te obrigou a andar 1 milha, ele diz: não, eu vou com você 2. A pessoa que, se ela quer te agredir, ela descobre que ela não tem ferramentas para te agredir. Então, assim, isso é uma defesa útil para a sociedade, porque ela evita o confronto, né? Se alguém te bate na face, ele exige de você uma reação, porque ele bateu em você. E aí você simplesmente recusa sentir que isso foi um espancamento. E isso desmonta aquela outra pessoa. Claro que esse recurso traz questões da humildade, traz questões religiosas. Eu não estou negando esse campo, mas eu estou trazendo para o campo do utilitarismo psicanalítico, vamos brincar assim, né? Mas de uma defesa que me faz sair do campo da ansiedade. A gente brinca dizendo que isso é a defesa do escravo, a defesa do subjugado. Qual é a defesa que alguém que precisará apanhar do outro tem se ele vai apanhar? Se não, dar em dobro aquilo que ele está pedindo. Se me obrigam a trabalhar muito e eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar muito, a forma de eu inverter o jogo eu vou trabalhar o dobro do que se pediu. Isso é muito útil para a sociedade. É bastante útil. Mas isso me tira do campo do estresse. Né? Então, eu tenho essa defesa como uma defesa boa que eu posso providenciar. Por exemplo, um filho que se sente abusado pelos pais, se sentir usado. Né? Eu me lembro de uma paciente que vem para mim, né, uma angústia, um sofrimento enorme, porque os pais ficam desempregados, e nesse contexto, os pais desempregados, ela passa a ser o esteio da casa, passa a sustentar a casa. Então, ela tinha 2 sofrimentos. O primeiro da ansiedade e da preocupação. O que eu ganho vou dar conta com aquilo que eu ganho, manter minha casa? Esse é o primeiro estresse. Estamos falando de uma jovem recém-formada, que estava se construindo numa carreira promissora, trabalhando no escritório, na área do direito, e ali começa a ter esse crescimento. De repente, os pais dizem assim: olha, a partir de hoje o salário é só seu. Então, vamos ter que viver com ele. Então, ao invés dela pegar aquele dinheiro para ela, para comprar as coisas dela, pensar nela, ela tem que começar a pensar na família. Então, ela tem a preocupação natural de não vai dar certo e a sensação de estar sendo usada.
E a culpa que isso vinha, porque se ela se sentia usada pela família, ela se sentia culpada de não estar correspondendo ao que se esperava, uma vez que os pais cuidaram dela, e agora os pais estão precisando dela. Percebe a angústia gerada? E todo o meu trabalho, naquele primeiro momento, foi trocar as defesas que ela estava fazendo, que ela desencadeava várias outras defesas, por essa renúncia altruística. Olha, a sua família está precisando de você. Então, que tal você, ao invés de fiscalizar a sua família, contrariar, se opor, primeiro você faz uma verificação de campo, é possível que essa pessoa se desvincule disso, ela vai dar conta de abrir mão da família, de dizer não para a família, no sentido pleno, olha, vocês têm o problema de vocês, se virem, se vão passar fome, se os seus pais estiverem sem ter o que comer, você vai dar conta de viver bem? Não, não vou dar conta, ok. Então, que tal, ao invés dos seus pais pedirem para que você os sustente, que tal você sustentá-los? Na verdade, você falou a mesma coisa para a pessoa, você só mudou um ângulo de olhar. É muito curioso isso, que essa técnica que eu falei agora é uma das estratégias usadas por Moreno no psicodrama. É uma das estratégias que a gente utiliza quando a gente pede que a pessoa veja isso de forma sistêmica. O sistema no qual ela está enquadrada, onde você faz o jogo do espelho. E o que é o jogo do espelho? Você monta a cena, tira a pessoa da cena e faz com que a pessoa assista a cena montada da vida dela, onde ela foi diretora dessa cena. Então, a pessoa é praticamente aquilo que vocês vão perceber em constelações, mas com a diferença que há uma teatralização, há uma interpretação. Né? Os jogos psicodramáticos é bem interessante. A minha primeira especialização foi em psicodrama, me apaixonei, né, pela área na época, muito, muito boa. Né? Tive a decepção de descobrir que eu, como não era psicólogo, não poderia clinicar. Eu falei, estou gastando um dinheirão num curso que eu não vou usar para nada. E minha professora vou usar a expressão, teve a pachorra, de olhar para mim, muito bom, excelente, coisa maravilhosa do nosso país. Eu passo fazendo uma especialização enorme e guardo o diplominha na gaveta e vou ser feliz só dando aula. É isso? Senão você vai fazer faculdade de psicologia. Né? E aí eu fiz o psicodrama para nada, coisa nenhuma, uma maravilha. Né? Me fez mudar muita coisa na minha vida, compreender um monte de coisa e ajudar meus pacientes hoje. Então, hoje eu consigo sublimar, defender, existem todas as defesas que acontecem em torno disso, mas intelectualizar. Mas olha o que é interessante. Nesse jogo, o paciente apresenta a história dele. Então, no psicodrama você tem um momento de catarse, né? Onde a pessoa precisa esquecer de lá fora e começar a entrar por aqui dentro, de catarse, de se situar naquele momento, o que a gente chama de quebra-gelo. Depois de um quebra-gelo, uma tarefa é apresentada. Então, um terapeuta chamado de diretor, então, ele tem seu assistente. O diretor, então, ele apresenta uma peça a ser interpretada com base na história que conhece dos pacientes. Os pacientes, os participantes do grupo, né, os atores dessa terapia, eles terão que fazer uma peça teatral trazida, e essa peça teatral poderá ser trazida por eles mesmos como uma história de vida. Então, alguém que brigou com a mãe, com o pai, com o esposo, com a esposa, conta, e agora ele vai convidar pessoas a interpretarem o papel dele. Então, a diferença da sistêmica fenomenológica, né, de Bert Hellinger, é porque na sistêmica fenomenológica você não vê a fala. No psicodrama, é um papel interpretado. Então, você coloca, se o filho discutiu com a mãe, ele traz alguém para fazer o papel de mãe, alguém para fazer o papel de filho, ele é o diretor da cena, ele corrige. A fala dela foi assim, a fala dele foi assim. E aí o diretor propõe, então vamos trocar de papel, ensina como é que ele falou. E troca de papel, aí o paciente, ator, entra naquela cena, fala como ele falou na cena, volta, ok, e agora como é que a sua mãe reagiu? O diretor propõe que ele troque de cena, ele vai lá naquela cena, fala como a mãe falou, sai para fora, aí ele assiste a cena que ele montou, aí a ficha cai, falando, nossa, eu agredi ela, eu não tinha esse direito. Estou trazendo assim um faz de conta. E aí ele consegue ver de fora a cena, se coloca no lugar da mãe, quando ele interpreta o papel, escuta do filho, que é ele a frase, e aí, depois de tudo isso é discutido em grupo. E a cura acontece com os atores e com a discussão do grupo. O grupo se cura e aquele personagem que trouxe a história se cura. Olha, tudo isso
está dentro de um campo de uma percepção do meu eu fora de mim mesmo. No processo clínico da minha paciente, trouxe essa história para a minha paciente, eu precisava que ela se enxergasse na história e deixasse de se observar usada. Ela veio focada num processo neurótico defensivo de que eu sou filha e eu não estou no padrão de ter que gastar o meu dinheiro com os meus pais. Eles que têm essa função. Só que, por questão de coerência, ela sofria porque ela sabia que não eram os pais que estavam sendo sugando ele. Era um momento histórico, econômico. E aí ela consegue, então, fazer uma renúncia altruística. Ok, eu tenho o direito de me negar, mas também eu tenho o direito de me vincular. E eu escolho, olha a diferença, muda a palavra. Enquanto no meu era vítima, e aí é uma tragédia, eu não posso fazer nada. Como é que o outro não, o outro eu me entrego. Não, eu quero, okay, eu topo, eu aceito. É um sacrifício involuntário. Quando você faz isso, apesar do ato, a sutileza do ato ser tão pequena, é como aquele efeito borboleta, o bater das asas do lado do mundo, poderá significar um furacão, se não houvesse outras variáveis, um furacão do outro lado do mundo, pela demanda de movimento e massa de ar que poderia acontecer. Né? Não se conta com as árvores, as montanhas, aquilo que vai segurar o efeito borboleta. Mas, assim, aquela minha pequena dinâmica sutil vai mudar tudo dentro de mim, porque agora ninguém está me obrigando. Eu me lembro do caso de uma esposa que ela não se conformava com o fato do marido usá-la. Essa era a expressão dela. Não, meu marido me usa. Eu não estou querendo transar, ele força. Mas se eu digo não, eu sou esposa, como é que eu não faço esse papel? E todas as vezes ela se sentia usada pelo marido como um objeto. E se sentia mal com isso, porque se ela se recusasse, ela não faria o seu papel de esposa, vamos colocar assim. E em determinado ponto da terapia, nós trabalhamos essa questão de isso era desconfortável para ela, porque, de fato, ela não tinha prazer, ela não tinha desejo pelo marido. O que estava acontecendo? E nada disso acontecia. Era só uma fantasia mental de que ela não estava escolhendo. E essa fantasia se escorava nos contos que ela escutou desde criança, de que a mulher não tinha expressão, não tinha desejo, de que o homem é o safado de toda a história. Existia uma fábula contada na infância dela que ela carregava como um grande peso, até o ponto em que ela se descobre mulher. E não é o marido que a procura, ela também pode procurar o marido. E ela vira um jogo. E aí a vida sexual desse casal se resolve quando ela tem a percepção de que ela é um ser que tem desejo, que gosta do marido, e o casamento muda. O que mudou da vida real do casal? Nada. Mas o que mudou da vida real dessa mulher? Tudo, porque ela passou a enxergar com outros olhos. Então ela faz uma renúncia altruística, também está nesse campo. Porque ela começa a perceber que existiam demandas do marido e demandas dela que precisavam ser satisfeitas. Claro que eu estou trazendo de uma forma muito suave, muito sem muitos detalhes de todo o relacionamento. Eu me lembro, falando agora, eu lembrei de uma outra esposa que ela chega para mim e diz assim, meu marido me estupra. E falou, mas como assim estupra? Estupra, ele me dá remédio para eu dormir e me estupra. E ela descobre isso um dia em que ela resolve fingir que tomou o remédio, o diazepam, fingiu, aí não dormiu, e o marido foi fazer sexo com ela. E aí ela vem para criar coragem na terapia de se separar. Ao invés de chegar, conversar com o marido, dizer que flagrou isso, o que estava acontecendo, né? E ao invés de também entender o que ela estava fazendo com esse marido, quer dizer, não justificando o ato do marido, mas tornando, pelo menos, de alguma forma, explicável que ela não estava diante de um monstro que a estuprava, mas de um homem que a desejava e cuja esposa não estava mais correspondendo na sexualidade de forma alguma. Ela havia abrido mão, né, completamente da sexualidade, e o marido roubava dela a sexualidade. O curioso é que ela fez uma tatuagem. A tatuagem dela foi uma pimenta no cofrinho. Né? Bem no cofrinho ela mandou desenhar uma tatuagem dela. E a gente trabalhou muito o porquê dessa pimenta. Não vou trazer os detalhes disso para vocês, não deixar vocês na criatividade de vocês. O marido era bipolar, o marido foi para tratamento, descobriu sua bipolaridade, descobriu o que estava acontecendo com ele, o casal foi resgatado, e quando terminou a sessão, o casal estava restaurado, resgatado, muito bem, né? E a esposa saindo de um campo de depressão. Mas olha, renúncia altruística.
Ok, posso avançar? Querem comentar alguma coisa? A Giza falou sobre o filme Madrinha de Casamento. Madrinha de Casamento, acho que eu não assisti. É com aquela inglesa, a que fez Quatro Casamentos e um Funeral? A mesma? Esqueci o Acho nome que dela. eu não lembro também. Mas é um filme que fala bem isso que você falou. Ela fica ajudando as várias amigas a casarem Uhum. e ela tem todos os vestidos guardados, só que ela tem um bloqueio na hora que é o casamento dela. Vou assistir Aí Madrinha de Casamento. Até é bem anotando legal. aqui. Daí até que a irmã dela acaba se apaixonando pelo mesmo rapaz que ela ama, platonicamente, assim, o chefe dela. E aí depois ele. Olha, eu dando spoiler. Aí Para mim, não tem depois problema. ela Não sei se o acaba. pessoal tem. Se tem, eles me odeiam. Aí depois ela acaba realizando, daí se casando com ele, só que não com ele, com um cara que não tinha nada a ver, mas é bem legal o filme. Ah, não, eu vou assistir. Alguém mais assistiu esse Madrinha de Casamento? Não? Então já temos filmes, então, para quem não assistiu, bem interessante. Mas aí já traz essa. Vou até pegar e, conforme for nessa tela, já vou colocar um trechinho desse filme que eu anotei aqui, até a defesa, renúncia altruística. Uma vez, um aluno chegou para mim e falou assim: Orlando, você podia já, nas aulas, já deixar colocados os casos, os estudos de caso que você vai apresentando. A grande questão é que isso acontece no ato, igual, por exemplo, agora, né? A gente está falando, a Giza trouxe essa questão do filme, surge isso, não surge antes, no preparo da aula, é surgindo na fala. Mas daí, agora, se eu tiver fidelidade a mim mesmo de terminar isso aqui e colocar, a próxima turma já vai estar com essa informação. O altruísmo, então. Orlando, Oi, Leandro, pode falar. eu só acho que assim, essa defesa nem sempre é boa, né? Acho que essa defesa nem sempre ela é madura, de fato, né? Que é igual aí no filme, parece que assim, a pessoa ali, né, ela ajudava os outros, mas ela não se ajudava, né? Ela tentava, de certa forma, reprimir e falar que ela não queria casar, mas não era uma renúncia, assim, verdadeira, né? A gente não vai encontrar ela sozinho, talvez seja isso, né? Você vai ver essa defesa junto com outras defesas, que talvez seja o recalque, recalcamento, outras defesas vão estar juntas. Nenhuma defesa deve ser executada como solucionadora. Quando a gente coloca esse nome maduro, é porque é uma defesa que surge no período já pós-edipiano. Então, a diferenciação acaba surgindo assim: defesas pré-edipianas, defesas edipianas, defesas pós-edipianas. Então, o que é maduro é assim, que são defesas que normalmente o adulto lida com ela, são úteis para a sociedade. Então, assim, por maduro, a gente coloca assim, são civilizadas, mais nisso. Nesse sentido, nenhuma defesa é perfeita, é completa. Mesmo a sublimação, a gente vai ver que é o ápice, né? Sublimar é a defesa nobre e tal, ela não é perfeita, ela não é completa, ela não resolve todos os problemas. Então, eu concordo com você. Mas eu concordo no sentido de que, de fato, isso que você está observando não diz respeito só a essa defesa. Não há defesa madura que seja, bom, vou usar ela e ela resolve o problema. Freud diz assim, sempre a libido caminha para uma necessidade de se resolver completamente. E as defesas tentam dar diques, né, caminhos. Então, eu concordo plenamente com você nesse sentido. Não sei se é nesse sentido que você estava falando também. Oi? Era nesse sentido que você estava falando? Sim, é porque, assim, às vezes, né, quando fala dessas defesas como úteis para a sociedade, né, e os exemplos que você fala, por exemplo, às vezes é bom, às vezes é importante a pessoa usar essa defesa, mas muitas vezes a pessoa, ela é meio que a defesa principal da pessoa e, na verdade, ela está realmente só se negando, né, negando a si própria. Qual seria o caminho para não precisar usar ela? Às vezes, o caminho, nesse caso, é você ser um pouco mais egoísta, de fato, né? Na minha visão. Não usaria a palavra egoísta. Eu É. entendi o que você colocou, mas eu não usaria a palavra egoísta. Olha só.
Eu uso egoísta que é mais fácil as pessoas entenderem. Você levantou uma lebre interessante. Por exemplo, qual é o caminho para eu não precisar me defender? Porque essa é a busca da psicanálise. A gente se defende porque existe alguma coisa ameaçando, né? Então, qual é o caminho? Resolver essa ameaça, né? Então, assim, não precisar me defender. Então, nesse caminho é o enfrentamento. É egoísta no sentido que eu me volto para mim mesmo. Opa, pera um pouquinho. Isso. O que eu estou resolvendo? E por que eu não me caso? E por que eu estou tendo que fazer isso? E aí vem até essa resposta de Lacan. Joia, uma vez que eu entendi isso, que eu faço? Nada. Eu estou livre para inclusive continuar me defendendo. Mas aí deixa de ser, passa a ser, não é mais uma defesa, é uma opção. Então, por exemplo, enquanto se faz com o processo de defesa, ele está defendendo e escondendo alguma coisa. No processo da análise, eu enfrento isso. Então é por isso, né? A Giza está corrigindo o nome, não é madrinha de casamento, mas vestida para casar. Então, o ponto que você levantou, Leandro, está perfeito. Deixa eu escrever aqui. Está perfeitíssimo. Porque o processo da análise é que eu não tenha nenhuma defesa. Que mesmo a sublimação não seja necessária. Isso será possível? Eu creio que não. Nós somos pessoas que vivem determinadas por inconsciente. Nós não damos conta de todo o nosso inconsciente. Por mais que nós sejamos conscientes, essa consciência nunca vai exaurir o meu inconsciente. Impossível. Assim, o que eu consigo conhecer é aquilo que escapa dele. Então, eu sempre vou ter algum nível de mal-estar. Então, eu mesmo tratado, elaborado no meu inconsciente, que dou conta de me controlar. Em determinado ponto da minha vida, eu posso ter um surto, posso ter uma crise. Eu me lembro de uma cena de uma novela onde a Eva Vilma faz papel de uma psicanalista. Eu não sei que novela é essa, não me lembro. Mas a Eva Vilma está fazendo o papel de uma psicanalista, uma psiquiatra, psicanalista. Em determinado ponto do tratamento da paciente dela, a filha dela, acho que sofre um acidente, ou filho, um personagem da história dela, sofre um acidente e ela se descontrola. E o paciente é que tem que levá-la, conduzi-la, porque ela entra em choque. Então, é interessante você ver essa inversão de papel e a humanidade do paciente, do terapeuta que está ali. Quer dizer, ele estava lidando com aquilo que, em tese, ele deve ter ajudado muitas pessoas a passarem por aquilo. Mas naquele momento ele não deu conta de passar por aquilo. Isso é anormal? Não, isso significa que é humano. Então, assim, nós vamos ter momentos em que a gente não vai estar se defendendo. Só que nós temos que estar treinados para admitir, falar, poxa, isso eu estou me defendendo de alguma coisa. Eu estou agindo desse jeito. E por que eu estou agindo? Então, o que você colocou, Leandro, é bem interessante, porque é bem isso. Nenhuma defesa será completa. Mesmo que a gente a chame de madura, significa que ela é mais madura que a anterior. Só isso. Mas ainda ela está no processo de adoecimento. O ideal é que nenhuma seja necessária. Ok? Ok. Então, o altruísmo ele pode ser usado como mecanismo de defesa, por exemplo, sendo particularmente útil em pessoas que sentimos que não gostam de nós ou neutralizando um argumento com palavras gentis e positividade. Então, assim, você tem que conviver com a pessoa. Então, você começa a cuidar dessa pessoa. É uma defesa, né? Então, que acaba sendo instigada se é impossível não se cuidar da pessoa. Né? Sublimação. Bom, sublimação, primeiro, começamos por um grande detalhe. Não se esqueçam que eu estou trazendo aqui a catalogação das defesas. Tá? Não, Freud não trabalhava nesse formato, Ana Freud não trabalhava nesse formato, os psicanalistas iniciais não trabalhavam nesse formato de reconhecer 40 defesas. Isso eu fui catalogando e trazendo para vocês termos que vocês vão enxergar por aí, porque eu percebi que muitas vezes eu trazia só aqueles termos mais clássicos e sempre se citavam, né? Mas e tal defesa e tal. Então agora eu trouxe o catálogo e talvez até vocês achem até outras que eu não tenha colocado aqui e a gente até agrega. Daqui a pouco vocês vão ver um grupo que não está cabendo nessa rotulação, que é o nosso próximo encontro. No próximo encontro a gente vai falar de um grupo enorme, não é rotulado, né? Não está catalogado. E a gente vai falar, é madura, ela é neurótica, ela é psicótica.
A gente vai tentar encaixar, porque ela talvez não caiba em nenhuma, vai caber em alguma delas, aí cabe em duas delas, etc. Mas olha, a sublimação, na verdade, ela em tese não, ela me impediria, ela na verdade, ela criaria um contexto onde o meu ego não precisaria se defender tanto. Então, quando a gente olha a estrutura psicanalítica apresentada por Freud, nós vamos perceber que existe um inconsciente e algo que do inconsciente escapa precisa se resolver. E como é que pode ser resolvido? Parte é sublimado e parte não é sublimado. A parte sublimada, ela sublimou, ok, eu consegui gastar aquela energia antes que ela me adoecesse. A parte não sublimada, ela vira sintoma. Ela é expressada. Então, nós temos dois caminhos, né? Nós temos três. Freud, tá? Isso é Freud. Recalcamento. Então, recalcou, nem vem para cá. Ficou recalcado. Aí nós temos a sublimação, gasto parte da energia, opa, o dedo errado, né? Porque ia ficar feio. Então, a sublimação, né? Recalcamento, sublimação, sobraram as expressões do inconsciente. Quais? Parapraxia, sonhos e sintomas, que também são defesas. Os sintomas podem ser conversivos, é uma defesa. As parapraxias são os atos falhos que vão caminhar. Está cheio de defesas. Então, esses sintomas todos, eles são expressões do meu inconsciente que, para serem realizáveis, eles vão adquirir cor, tônus, face, jeito defensivo. Então, quando o paciente vem ao consultório, ele vem com recalcamentos, com expressões do inconsciente e com sublimações. Quando eu instigo a sublimação a acontecer, eu tenho pouca expressão das minhas defesas. Então, quando eu falo de sublimação, olha, não é um mecanismo específico, mas vários deles. Como, por exemplo, transformação da passividade em atividade. Quer dizer, quando eu me sinto, que é o que a gente acabou de ver, eu estou me sentindo explorado, então eu vou passar a explorar. Eu estou me sentindo usado, então agora eu vou me oferecer. Então, quando eu falo assim, eu vou me oferecer para fazer isso, eu crio uma demanda interna, ninguém está me forçando a fazer nada. Eu me lembro de uma colega que estava no salão de cabeleireiro e o salão foi assaltado. E existia, vamos usar aqui a expressão italiana para classificar aqui, né? Paura, desespero, uma angústia extrema, um medo, né? De ser tirada, ser dela tirado o que era dela. Ela está no salão e os ladrões estão roubando, estão ali assaltando, né? Estão roubando as bolsas. E ela começa a olhar aquilo, ela se assusta, não é com o fato que ela vai perder o dinheiro que ela tem na bolsa, é de que os ladrões estão pegando a bolsa e jogando, assim, ela começa a se sentir mal, porque ela seria exposta, não tinha nada de errado na bolsa dela, mas ela tinha toque. E isso ia afetar muito ela. Então, o que ela idealiza de imediato? Ela olha para um ladrão que está brigando com uma paciente, com uma outra cliente do salão ali com o ladrão, porque ela não tem dinheiro e ele começa a ficar bravo com ela. E aí ela fala, ei, eu tenho dinheiro aqui, posso pegar? E mostra para ele, o ladrão vem, ela tira o dinheiro do bolso, entrega para ele e ele nem mexe na bolsa dela. Na bolsa dela tinha outro dinheiro que ela nem se lembrava. Então não foi uma estratégia consciente de defender parte do dinheiro que ela tinha ali. E eu perguntei para ela, como é que você se sentiu? Ela disse assim, como é que você se sentiu de ter sido roubada? Ela disse assim, eu não fui roubada. Eu dei o dinheiro para eles. Percebe? Ela só fez uma construção. Ela sublimou aquela cena. Então ela transforma a atividade de passividade para atividade. Eu me lembro de um filme, né, muito antigo, no estilo A Morte Pede Carona, mas não é esse o filme, e onde mulheres eram estupradas e elas pegavam carona e eram estupradas. E os policiais estavam tentando descobrir isso em determinado... Só que nenhuma das mulheres sobreviviam para descrever o agressor, o estuprador. E num determinado ponto do filme, uma das mulheres que dizia assim que ela não tinha medo, se isso acontecesse ela saberia se defender, e ela entra no carro e quando ela percebe que ela seria estuprada, ela olha para o estuprador e diz assim, calma, né? Não precisamos nos machucar, podemos deixar isso agradável. Ela inverte o jogo. O estuprador se assusta
e eu se assustaria, descontrola o carro, sofre um acidente e morre. É um filme, uma arte, uma expressão de arte, mas é interessante isso, quer dizer, a pessoa vai ter sangue frio para, naquele momento, transformar um estupro num ato agradável. Isso me lembra Marta Suplicy. Vocês lembram da frase clássica dela, né? Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza. Quer dizer, quem tem essa facilidade de transformar um mecanismo de tanta agressão em algo agradável? A pessoa tem que ter nervos de aço, capacidade de sublimação, né? Maravilhosa, praticamente impossível. Mas, assim, na teoria é assim. Vários deles, como, por exemplo, a transformação da passividade em atividade, o rodeio em volta do assunto, a inversão de certos objetivos para o objetivo oposto, etc. Então, o que ele se coloca aqui é que isso são formas da gente lidar com o problema, gastando a energia disso, né? O menino que você vê que compulsivamente está se masturbando, e o processo da masturbação masculina tem dois prejuízos, né? Ele se transforma em um processo de looping. Por que de looping? Primeiro, o menino está tendo um tipo de angústia, se resolvendo, se masturbando. Segundo, todo o processo de ejaculação gasta muito zinco. Numa ejaculação, a quantidade de zinco é muito grande. Então, o que acontece sem a reposição desse zinco? A criança, o menino, entra no processo de depressão. A depressão faz com que ele busque o prazer autoerótico, leva ele novamente, aí começa a haver um ciclo. Então, um dos caminhos que se utiliza até da própria medicina é que adolescentes que estão nesse looping, né, de recorrência, de sofrimento, de autoerotismo, de masturbação, etc., um dos caminhos é dar zinco para esse adolescente tomar. Então, a gente faz um medicamento, pede para fazer suplemento com zinco. Por quê? Porque ele está tendo uma perda de química, desse elemento químico que está trazendo esse nível de sofrimento para ele. Isso é uma descoberta não tão antiga, um pouco mais recente, né? Então, assim, na sublimação, você pode também chegar para esse adolescente e falar assim, opa, vamos fazer karatê, vamos fazer ginástica. Você está criando artificialmente meios para ele gastar a energia dele. Claro que se ele poderia falar assim, espera um pouquinho, eu estou com muita energia, e eu estou com muito desejo, preciso gastar essa minha eletricidade no corpo, então eu vou cansar na academia. Bom, aí é consciente, eu posso fazer isso consciente. Agora, você, terapeuta, pode instigá-lo a gastar essa energia para que ele não tenha tempo de estar fazendo esse autoerotismo. Então, o fator comum está em que a finalidade e o objeto são transformados sem que a descarga adequada seja bloqueada. Uma pessoa muito agressiva, que tem muita energia, então você coloca ela numa arte marcial, para dar uns murros no maquiara, derrubar alguém no tatame, gastar aquela energia. Então você percebe que o paciente está com muita raiva, você pede para que ele faça, vá para o fight, para que ele entre numa academia. Paciente que se sente muito isolado, eu tinha um paciente que extremamente isolado, subjetivado, um processo de depressão, e o esporte, ia no médico, mas você tem que fazer esporte. Que esporte ele fazia? Ciclismo sozinho. Eu falei, não, você tem que ir para academia, e não é academia com aparelhos, não, é fazer tatame, é grupo, futebol, basquetebol, providenciar ambientes em que ele tivesse contato com outras pessoas. Você está sublimando? Está sublimando. Ó, você está fazendo com que a transformação da energia dessa pessoa se realize sem bloquear, sem dar motivos para que outras defesas aconteçam. Então, a sublimação, ela não é nenhuma defesa, ela está anterior a todas. Ela gasta energia antes da energia se tornar complicada. Então, deve-se diferenciar a sublimação das defesas que fazem uso de uma contracatexia. Vamos recuperar o conceito de catexia? Quem se lembra o que é catexia? Catexia está dentro de um padrão onde eu coloco uma energia psíquica em um ato ou objeto. Então, por exemplo, se eu resolvo os meus problemas de forma mágica, então eu estou catexiando. Há uma catexia, toda a força psíquica naquele meu ato. Então, se eu me sinto mal porque eu fiz algo que me tornei impuro com isso, um ato moral, e agora eu construo um jeito de lavando as mãos, eu me sinto resolvido. Mas eu perdi a noção de vínculo, de uma coisa com outra coisa.
Então, lembra, houve um deslocamento. Não houve uma projeção onde A é igual a B, A é igual a D, e eu perdi o caminho de A igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Então ficou A igual a D. Então eu tenho uma metonímia acontecendo e eu não consigo interpretá-la. Eu lavo as minhas mãos, mas não faço referência a um comportamento de impureza natural que eu tenho por um ato meu de quando era criança, que agora estou resolvendo ele de forma neurótica, resolvendo que não resolve nada, né? Então, aquele ato, ele está cheio de catexia. A grande questão é que todas as vezes que eu crio catexia, eu começo a desencadear um fenômeno chamado anticatexia, quer dizer, outros atos que eu deveria me vincular e dar força psíquica, eu não faço, quer dizer, eu estou privado de fazer coisas novas. Então, o que está acontecendo? No processo de anticatexia, eu não crio mais vínculo, eu não sou mais afetado. Então, você vai encontrar uma pessoa fria, não tem energia para gastar. Então, o que a gente está colocando aqui, que é a sublimação, não é um processo de defesa igual a de contracatexia. O que é a contracatexia? Já é um processo de adoecimento. Eu tenho tantas catexias, o meu afeto está sendo gasto com tantas coisas fixadas no meu passado, que eu não tenho condição de construir vida emocional futura. Eu estou resolvendo tantos processos antigos que eu não consigo construir processos novos. A sublimação faz o quê? Ela me tira energia para que eu não precise ter demandas novas. Mas não é de contracatexia. Só essa observação. Então, os impulsos sublimados descarregam-se, se bem que drenados por uma trilha artificial, enquanto os outros não se descarregam. Então, na contracatexia não tem descarrego nenhum. A tensão continua existindo, é por isso que ela fica repetindo, porque a tensão, o desprazer não cessa. Enquanto que na sublimação, não, eu consigo resolver boa parte disso. Uma pessoa muito agressiva, ela pode lidar com situações que a agressividade é necessária, pode se tornar um bom vendedor. Lembra, a agressividade não é violência. São duas coisas diferentes, né? Agressividade é agressividade. Violência é um outro caminho que acaba sendo construído. Então, eu tenho o objeto da sublimação, eles são impulsos sexuais pré-genitais. O que é um impulso sexual pré-genital? Vamos colocar esses divisores. Eu tenho uma sexualidade construída pré-edipiana, pré-genitais, no período onde o controle estava ainda sendo construído. Olha, ela atinge os impulsos, as atitudes agressivas ao mesmo tempo. É indispensável uma organização genital completa para que a sublimação tenha êxito, porque essa capacidade é que possibilita a dessexualização deles. Então, eu estou gastando energia antes que ela se torne sexual genital. Agora, aí vem o que Freud vai apontar. É improvável que haja sublimação da sexualidade genital, porque os genitais visam exatamente a realização da descarga não sublimada. Então, a percepção de Freud é de que... deixa eu ver aqui, tem uma... Orlando, tem que sair, depois tem uma reunião, trabalho... Ok, William, até mais. Depois você termina de ver o vídeo, a gente está quase encerrando também. O que nós temos é boa parte da energia que eu estou sublimando, ela não poderá ser sublimada porque as energias, as carências, as demandas da genitalidade serão resolvidas pela própria genitalidade. Então, Freud diz assim, não é bom sublimar tudo, porque a energia sexual terá que ser focada, genital terá que ser focada nisso. Essa é uma observação do próprio Freud. Ok? Ficou mais ou menos clara sobre sublimação? Eu vou mandar para vocês anotar aqui um livro chamado Sublimação. É interessante, ele trabalha bem esse tema e aquilo que eu tenho que instigar o meu paciente a ter. Querem falar alguma coisa sobre isso antes de eu avançar para a próxima? Acho que é legal o que você falou, porque eu tenho percebido que assim, a sublimação, às vezes, é confundida, né? Por exemplo, com a racionalização, eu acho, em alguns pontos. Em que sentido? Como é que você pontuaria isso? Então,
É assim, por exemplo, a sublimação é o redirecionamento da energia, né? Então, Perfeito. e daí, né, eu acho saindo um pouco do Freud, eu não sei se entra ou não no Freud, mas assim, não existe uma só energia, né? Então, por exemplo, se a minha energia é racional, eu posso... Tá, eu tô dando uns exemplos meio... Assim, se minha energia é racional, eu posso redirecionar ela. Se a minha energia é agressiva, eu posso redirecionar para outra coisa agressiva. Se é emoção, eu tenho que redirecionar minha emoção. Só que às vezes, por exemplo, a racionalização faz o quê? Eu suprimo a tristeza e transformo ela em alegria, sabe? Eu, eu, eu reprimo uma certo tipo de energia com outro. Entendi. Sim. É. Igual assim, por exemplo, E, no na caso do verdade, não é uma estupro. sublimação, na verdade, eu não estou gastando, eu tô trocando, né? Igual assim, no caso que você falou do estupro. Muitas vezes, na verdade, a pessoa está racionalizando, né? Não, vou fazer com que isso fique bom. Mas não é Dá só uma exatamente. olhadinha no que está na tela, que é o próximo agora. Vê se é mais ou menos isso. Mecanismo mediante o qual o indivíduo se desenvolve uma área de sua personalidade em substituição a outra real. Acho que, como você fala, né? Vai complementando. Isso. Eu acho que Acho que é isso isso, acaba porque... sendo uma compensação. É, Então, por porque exemplo, eu vejo isso, eu vou sim. reforçar a minha alegria. E, na verdade, né, se eu estou triste, como é que eu vou resolver a minha tristeza? Eu vou ter que resolver essa sensação de tristeza de alguma forma. Assistindo um filme. Vamos pensar aqui. Isso. Eu estou triste, então eu vou assistir um filme que eu vou chorar muito, muito, vou chorar muito. Então aí eu gasto essa energia. Eu estou com muita energia, então eu faço uma atividade física. Eu estou muito bravo, muito nervoso, então eu me engajo em algo que exige de mim postura, fazer alguma coisa, eu faço esse caminho. Então eu estou sublimando. Uhum. Né? A sua observação é interessante. Algumas pessoas acabam confundindo, um caso aqui, acho que até mais do que a racionalização, a compensação com a sublimação. É. Né? Eu acho que é bem isso. Por isso eu vou passar para vocês o livro, porque a sublimação pela psicanálise, pela maioria dos psicanalistas, é vista como a defesa por excelência. Mas a revisão que eu faço é que ela não é uma defesa. Ela é um filtro anterior. Ela está anterior às defesas. Então, quando você faz aquele mapeamento, por isso que eu fiz a brincadeira dos dedos, né? Eu tenho algo, o recalcamento acontece, então eu tenho todas as pulsões acontecendo. Ela sai do meu inconsciente e eu tenho um limite. O limite, a clivagem, né, que aconteceu em determinado ponto da minha história, em que eu passei a estou tentando pegar 3 objetos ao invés de usar o dedo aqui, né? Eu passei a resolver os meus problemas. Então, existe o meu recalcamento, e o recalcamento faz com que eu tenha o meu inconsciente e o meu consciente. Então, nessas duas esferas do meu inconsciente com o meu consciente, existe uma pulsão. A pulsão, ela bloqueia boa parte, a grande maioria da minha pulsão, ela é retida pelo inconsciente. Ela não é permitida, mas uma parte passa. Essa parte que passa, parte é sublimada. Que é isso, eu gasto essa energia antes que ela me cause ansiedade. Então, é isso que é interessante a gente compreender. A sublimação, ela gasta a minha energia antes da energia se tornar desconfortável. Depois que ela se torna desconfortável, ela gerou novas defesas. Então, parte foi gasta. O que Freud coloca é que eu não consigo gastar tudo. Existem coisas ligadas à sexualidade que terão que virar sexualidade, mesmo. Né? Ou terão que vir. Mas a pessoa não faz sexo, é um padre, fez um voto de celibato, ok, mas ele vai ter que entender que existe um desejo. Mesmo alguém que fez um voto de celibato tem que entender que ele não é castrado. E mesmo se fosse castrado, o ser humano castrado, ele continua ainda tendo desejo, porque o desejo não é hormonal, nós não somos bichos. E aí vem o mito de castração química, etc. Isso é um mito para a psicanálise. Porque se eu veto os meus mecanismos fisiológicos, eu ainda continuo com a minha psique criando. Né? Se você simplesmente castrar um homem, um estuprador, esse estuprador não terá ereção, mas ele terá objetos fálicos para fazer o ato fantasístico dele do mesmo jeito. Você tem que amputar as mãos,
aprisioná-lo numa cadeia, etc. Quer dizer, então, para a psicanálise, isso teria que ter uma revisão sobre isso. Então, ó, aquilo que foi sublimado se resolveu e não criou desconforto. Mas aquilo que não pôde ser sublimado virará sintomas, virá para o corpo no formato de sintoma, ou angústia no formato de sintoma, atos falhos, autossabotagem, parapraxias, ou se transformará em sonho. Então, as defesas que eu descubro, elas estão anteriores ao processo de sublimação. Então, aqui estamos colocando a sublimação como um mecanismo de defesa, mas a sublimação é aquilo que está anterior aos mecanismos de defesa, a primeira peneira. E essa observação que o Leandro falou é bem interessante, porque nós confundimos um monte de coisa com sublimação. Então, eu posso estar compensando, eu posso estar cuidando do outro como se fosse a mim mesmo. Então, são processos posteriores à sublimação que escaparam a ela. Tá? Ok? Ficou claro isso? Tudo bem? Posso avançar? Então, aí nós temos essa terceira defesa, que é chamada de madura, como mecanismo mediante compensação, né? O mecanismo mediante o qual o indivíduo desenvolve uma área da sua personalidade em substituição a outra, real ou supostamente deficitária. Isso aqui está muito dentro do que Adler coloca, né? Um processo de compensação. Né? Tanto pode dar-se em relação a funções orgânicas, o cego desenvolve a audição, percebe que é bem Adler isso aqui? O cego desenvolve a audição, o pessoal da turma de terça não fez Adler ainda, o pessoal da turma de quarta-feira. Então, os que só estão fazendo a aula de terça ainda verão isso no futuro, Adler, né? Por exemplo, como uma relação a características psicológicas, uma pessoa socialmente inibida pode desenvolver capacidades intelectuais excelentes, por exemplo. Então, existe um processo de compenso. A área que eu não sou forte, eu deixo ela de lado e começo a utilizar a outra área. A grande questão é que a Freud trabalhou um pouco disso como uma certa restrição do ego, quer dizer, você não tem uma defesa única, você tem um pedacinho, que você evita algo que te traz desconforto. Olha, a compensação é uma estratégia boa. Então, você leva o seu paciente a descobrir aquilo que ele é forte e exercitar aquilo que ele é forte para evitar a dor da perda. Só que percebe que não resolve o problema ainda? E aí eu até repito que o Leandro falou há pouco antes, falando que essas defesas maduras, na verdade, elas não são tão maduras. É porque elas são defesas, né? E você vê que a compensação é uma estratégia, mas ela não resolve realmente isso. Tem uma quarta defesa bem interessante. Essa eu acho ela muito gostosa, Freud lidava muito com ela. Quando a frase que é atribuída a Freud, eu não achei em Freud, achei citação sobre ele, quando se diz assim, que a saúde mental está em sorrir de si mesmo, no humor. Então, George Valent, ele descreveu o uso do humor como um mecanismo de defesa maduro, uma técnica principalmente adaptativa, para nos ajudar a lidar com situações tensas ou estressantes. Buscar um aspecto engraçado em um ambiente que nos falta controle pode nos ajudar a suportá-lo, e pode até ser um ato altruísta ajudando os outros a lidar melhor também. Os doutores da alegria, da felicidade, né, o Pat Adams, eles trabalham exatamente essa defesa. Então, assim, você lidar com a alegria como uma forma de resolver isso. Está no campo da sublimação também? Tá, só que no campo talvez posterior um pouquinho. Mas está no campo de eu resolvo as minhas neuras de forma mais tranquila, mais light. Ok? Querem falar alguma coisa sobre o humor? Vocês conseguem entender, na perspectiva das emoções, o valor que nós temos, o valor que o paciente tem, o valor que o paciente precisa dar e que o terapeuta precisa dar do ambiente onde o paciente está? Por exemplo, um paciente depressivo, e ele diz assim, olha, eu não quero contato com as outras pessoas, e você o instiga, fomenta, o impulsiona a ir para um show de comédia, ou ir para um local onde as pessoas estão dando risada. Vocês conseguem perceber o valor disso na teoria das emoções? Não é na psicanálise pura, mas na teoria das emoções. Acho que sim, né? Porque a pessoa na depressão, ela tá com essa falta da emoção, da alegria, né? E a emoção, ela é o quê?
ela é porque a minha pergunta está muito ampla, né? Mas a emoção, ela é contagiosa. Então, assim, se eu escuto pessoas dando risada, dentro de mim começa a haver uma necessidade de sorrir. Tudo bem, num processo depressivo, eu posso evitar isso, enxergar, existe uma fantasia acontecendo. Mas dentro da teoria das emoções, você pega uma criança chorando, grava o choro dela, e chega perto de várias crianças alegres e põe o choro da criança, as crianças ficam tristes e começam a chorar. Você pega uma criança sorrindo, grava o sorriso, a risada da criança, pega crianças que estão chorando, coloca a criança sorrindo, elas começam a ficar alegres e elas começam a dar risada. As emoções são contagiosas, sempre. Né? Então, esse seria a perspectiva, mudar esse ambiente. O que o George Weiland, né, coloca aqui é exatamente esse caminho, de que eu devo buscar um ambiente para sorrir. Isso vai me ajudar a cicatrizar várias feridas. Né? Claro que nós temos as outras variáveis e outros adoecimentos de fantasia que está acontecendo dentro da mente da pessoa. Né? Se leva uma pessoa que está em depressão, ela está fechada no mundo dela. Talvez você não consiga arrancá-la. Essas emoções não entrem nela porque ela não enxerga isso como humor. Talvez ela enxergue a agressividade de tudo isso. Então, assim, não estou medindo aqui a questão da subjetividade, a questão daquilo que nós chamamos de psicodinâmica da coisa. Nós estamos olhando simplesmente a teoria das emoções para analisarmos isso. Por isso que eu disse para vocês, estamos visitando um monte de defesas. O humor é uma delas. E a última, que é a humildade. Olha, mostrar humildade envolve diminuir nossa expectativa e ver nossa própria importância, sacrificando nosso orgulho e muitas vezes nos concentrando nos outros. A humildade pode nos permitir pacificar o que nos rodeia e nos encorajar a cooperação com outras pessoas. Por exemplo, alguém que é conhecido por se gabar das suas habilidades pode demonstrar humildade a tentar completar uma tarefa difícil. Isso pode encorajar os outros a ter empatia e ajudá-lo. Eu acho que é forçar um pouquinho a barra, trazer isso como uma defesa madura, ela pura. Eu acho que ela é um caminho derivado do altruísmo, derivado da compensação, derivado da sublimação, e ela passou a ser vista como uma defesa madura porque é útil para a sociedade. Mas é complicado você pedir para que um paciente seja humilde, é complicado você pedir isso como estratégia, mas não é tão difícil você enxergar alguém que seja humilde, olha por esse ângulo, aí muda tudo de sentido, que é humilde como estratégia defensiva. Então, alguém que lá dentro é arrogante, e para resolver esse incômodo que tem por sua arrogância, ele se torna humilde, ele começa a cuidar de outras pessoas. Vocês querem ver isso construído na arte? O filme Conrack. Se alguém não assistiu, precisa assistir. Então, o que é o filme Conrack? É um homem preconceituoso, quem faz o papel é o pai da Angelina Jolie, como é que ele chama mesmo? Está na ponta da língua o nome dele. É o mesmo que fez o filme... Me veio um monte de filme, 5 pessoas que eu devo encontrar antes de morrer, que fez também o filme... Bom, é John Voight, alguma coisa John assim? Voight, exato, John Voight, perfeito, ó, isso mesmo. O John Voight, né, ele é um homem preconceituoso, que tinha preconceito contra negros, em determinado ponto da existência dele, da história, ele se incomoda, e o que ele vai? Ele é professor voluntário numa ilha americana que só tem negros, aquele grupo, o que eles fizeram? Eles colocaram todos os negros numa ilha, e eles não deixaram ninguém aprender a nadar, dizendo que iriam morrer. Então, as crianças daquela geração crescem sem saber nadar, então elas não conseguem ultrapassar os limites da ilha, e eles mantêm aquela comunidade sem passar fome, mas longe da sociedade branca. E John Voight, esse professor, vai para lá, ele chama Conroy, é o nome dele, mas quando ele vai ensinar o nome dele para os alunos não conseguem ouvir a pronúncia dele, porque eles têm toda aquela pronúncia afro, né? Então eles falam, qual é o seu nome? Ele, Conroy. Ele, Conrack? Ele, Conroy. Ele, Conrack. Ele, Conrack.
né? E aí ele desenvolve todo um método de ensinar aquelas crianças. O filme é lindo, lindo, é de chorar, né? E ele faz exatamente isso. Então, assistindo esse filme, você vai entender que a humildade é um mecanismo de defesa. Então, qual contraponto eu faço? Você utilizar da humildade como uma forma de tratar é um caminho um pouquinho mais difícil. Mas você perceber que as pessoas humildes estão se defendendo de forma madura, aí voltamos àquilo que foi apontado por Leandro. É maduro, não, mas não significa que tem que ser a vida toda. É maduro porque é civilizado, só por isso. Ok? Aí fechamos, então, essas defesas. Na semana que vem, eu espero conseguir terminar com vocês. Nós vamos ver essas 14 defesas não classificadas. Então, temos outras 14 que a gente vai ver se elas se encaixam, onde elas se encaixam. Aí nós conseguimos fechar essa catalogação dessas defesas. Alguém quer comentar alguma coisa? As pessoas já estão precisando sair. A Mônica está avisando aqui que precisa também sair. O William saiu. Não sei se mais alguém também tem algum compromisso. Mas estamos no tempo ainda para a gente debater um pouquinho esses nossos assuntos. Aquela frase que eu coloquei lá do Jung, né, referente à aula de quarta, ali o Jung ele está falando da sublimação, né? Qual que ele fala? Porque esse grupo... não, apesar que está todo mundo junto agora, todos viram a frase, né? Mas... tá todo mundo vendo ali a frase. Aquele trecho ele está falando da sublimação, que ele conta que a sublimação ela não consegue ser feita... A gente não consegue sublimar de qualquer jeito, sabe? Que assim, não adianta eu querer transformar minha energia... Dentro da citação que você trouxe, né? O que Isso. chamamos de vontade, isso? Essa parte? Isso, é aquela... Deixa eu ver chamamos aqui. de vontade no indivíduo, chama-se imperialismo nas nações, pois a vontade é a expressão do poder sobre o destino. Isso chamamos de acaso, é isso? Isso. Você está lendo a segunda parte, né? É na primeira? Deixa eu ver aqui. É as duas que é a continuação, né? Quanto mais prolongamos o rumo escolhido da razão, tanto mais excluiremos a possibilidade de viver a vida irracional, que, no entanto, o mesmo direito de ser vivida. Podemos afirmar com toda razão que a maior vitória da sanidade foi a conquista da racionalidade. No entanto, não queremos dizer que isso deva continuar ou continue sempre sendo assim, né? A psicologia humana está dentro desse contexto de defesas maduras da sociedade, né? Então, que essas defesas que ele coloca aqui... já achei aqui. Civilização e sublimação racional e utilitária de energias livres produzida voluntária e intencionalmente. É isso, né? Isso. Onde que tá? Tá no final aqui? Deixa eu ver. A segunda parte é exatamente a parte que você não destacou. Eu estava lendo os destaques. Aí eu olhei para um pouco, aqui, ó, tá na parte não destacada. Porque eu estava lendo o texto, né? Mas é perfeito, é isso mesmo, né? Civilização e sublimação racional, né? Então, assim, eu gasto. Só que, olha, não é uma defesa, é um caminho. Então, eu tenho que chegar ao meu paciente e propor isso para ele. Então, o paciente está com raiva. Então, assim, eu identifico as emoções que ele está lidando. E aí eu posso ter enxergado algo nele que ele ainda não enxergou. Então, eu posso trazê-lo a sublimar, a vivenciar isso, a vivenciar de forma paralela. Então, instigar o paciente que está triste a chorar de forma artificial é uma sublimação. Então, assistir um filme que comove, não fuja da fala, tem que chorar, chora, mas não chora pelo que te abandonou, chora pela casca de cebola que você está descascando aí e está indo lá. Então, assim, mas são campos que eu posso trazer artificialmente, porque o paciente já vem com um grupo de sublimação desencadeado. Então, só tem que fortalecer. E eu posso também, que é interessante, na história do paciente, perceber como é que ele anda sublimando. Porque algum nível de sublimação a gente tem. Então, como é que se sublima? E por que essa sublimação não está dando conta ao ponto de vazar tanto? É que o que ele fala ali é que, assim, quando eu tento sublimar racionalmente, é que ele está falando ali, é a mesma coisa que imperialismo entre os países. Porque, assim, ele diz que eu não consigo racionalmente escolher para onde que minha energia vai. Ele diz que a energia tem um fluxo já definido. Então, assim,
o ideal é eu sublimar encontrando o fluxo ideal, né? Que tem a ver com toda a teoria dele, né? Ou seja, o fluxo do self, né? Você tem que encontrar para onde que o teu self, para onde que tua energia está indo e sublimar para lá. Ele fala que assim, você pode tentar sublimar de outras formas, tá? Isso é a visão do Jung, né? Você pode tentar sublimar racionalmente, eu vou fazer esporte para sublimar a raiva. Tá, você pode, mas não vai ser uma sublimação de verdade, você não vai conseguir direcionar a energia toda do jeito que você quer, né? Porque a energia ela tem um fluxo definido. Eu não sei se eu consegui compartilhar para o grupo todo esse texto que o Leandro está falando. Você conseguiu. Consegui, né? Então eu vou voltar. Esse aqui é o texto, né? Ele colocou no grupo para gente. É que eu peguei só um trecho, né? Ele estava falando de sublimação já, daí ele começou a comentar sobre isso. Uhum. Ele está fazendo aqui, pelo que eu estou vendo no contexto, essa análise até da Segunda Guerra Mundial, né? Terrível contra toda a intencionalidade, e que são processos civilizatórios, né? Que de certa forma sublimam também. É interessante essa observação. Não sei se é nesse caminho que ele está indo, mas eu falando agora me vê essa questão. Quando a gente olha esses confrontos, essas guerras, a gente só vê a carnificina que elas executam. Se a gente fizer uma análise fria de tudo isso, elas sublimam muitas coisas, né? Muitos problemas que estão sendo vivenciados, e aí a guerra em si resolve muito disso. É cruel, é imoral, é outra discussão. Mas em termos energéticos, ela faz uma resolução. É uma limpeza, né? Será que é nesse sentido que ele coloca? Não. É que também, assim, por exemplo, se a sublimação é algo útil para a sociedade, a guerra não seria uma sublimação. Mas eu entendo, ela tá, tipo... A energia tá indo para a guerra, né? Por exemplo, a gente percebe que todos os pós-guerra organizam a sociedade. Todas as conquistas que nós tivemos são pós-guerra. Enquanto a guerra acontece, ela é cruel, ela é terrível. Longe de mim defender a guerra. Mas o que a gente percebe é que, nos períodos pós-guerra, a humanidade se organiza melhor. Então, nós temos as grandes conquistas. Se nós tirarmos da história da humanidade as grandes guerras, nós teremos talvez uma humanidade muito mais acanhada em termos tecnológicos, em termos de valores, né? E isso não justifica, não legitima a guerra, mas é uma análise fria sobre essas questões. Não sei se ele estaria caminhando para isso. Né? Não. Eu entendo e eu até concordo com o que você está falando, mas não é a análise dele, não. Coloca, né? Porque a clínica do Jung é até essa unidade dos opostos, né? O ideal não é ter nem só paz, nem só guerra, né? Pela clínica junguiana. Pela questão da unidade, é o que você colocou, é o caminho da energia psíquica, né? Porque ele estava até falando de energia psíquica um pouco antes, então ele fala um pouco disso, sim. O ideal é você sublimar encontrando o fluxo de energia, né? Encontrando para onde teu self tem que ir. Tentando traduzir para termos mais freudianos e lacanianos, é tentar, assim, encontrar tua falta, né? Tenta sublimar para onde está o objeto A. Fazer essa busca. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Vejo vocês, então, na semana que vem. Talvez eu tenha novidades para vocês sobre pós-graduação. Então, aí eu já falo com vocês, né? Então, fazendo um namoro aí com uma outra faculdade, né? Da Catuaí. Tentei, está dando uns entraves mais burocráticos. Está tudo certinho na Catuaí, mas está tendo uns entraves mais burocráticos. E eu descobri uma outra faculdade e eu fui em diálogo com eles. Talvez até hoje à tarde eu tenha um parecer. Se eu tiver, aí eu já devo mandar para o grupo de informação, para o grupo dos formados, quais que gostariam de fazer como especialização, como pós-graduação mesmo. E aí só vou orientar aqui. A pós-graduação ela não tem relevância nenhuma para a formação psicanalítica. Nenhuma, zero. Ela tem relevância curricular, ela tem acadêmica, se você é professor universitário, se o Lattes, tudo isso é indiscutível. Há um reconhecimento do MEC, etc. Para a formação como psicanalista, ele é zero. Não tem relevância nenhuma. Mas quem trabalha, por exemplo,
E isso tudo já tem outros caminhos. Aí e o valor que eu estou conseguindo é um valor assim bem, né, para o pessoal que está fazendo, que ainda está cursando, o valor a gente consegue dissolver, fica bem tranquilo. E o pessoal que terminou, que talvez gaste um pouquinho mais, mas não é nada que não, cancelando um hambúrguer por mês não dá para pagar. E é quase que isso, tá, gente? Eu fui no churrasquinho sábado agora, fui comprar um churrasquinho pensando, vou gastar pouco, né? Tava eu, minha esposa, minha cunhada, peguei lá uns churrasquinhos, R$100. Eu falei assim, meu Deus do céu, dava para comprar uns 2 quilos de picanha aqui, tranquilo, e eu comprei o quê? 3 espetinhos para cada um, né? Com uma cervejinha, e R$100 ficou ali. Eu falei assim, mas não estou nem no ambiente ali sem máscara, máscara peguei, vou comer em casa, R$100. Garanto para vocês que vai ficar uma mensalidade dessa pós bem mais barata que isso. Mas isso é só para, como é que é? Estratégia de vendedor. Eu conto para vocês se der certo. Então vamos ficar na torcida. Se não der certo, aí eu passo o caminho das pedras para vocês fazerem, vocês mesmos, direto com a própria faculdade. Se der certo, eu vou tentar fazer no formato de parceria e eu aviso vocês. Tá? Então, só para deixar vocês instigados. Beleza. Abraço. Orlando, Oi? rapidinho. Você que está compilando essas 40 defesas aí? Sim. Coloca narcotização aí nas defesas. Manda para mim. Manda o termo, tá? E eu já coloco. Mas é interessante também. É uma defesa. Não vou contar o sonho que eu tive, mas eu... Falando narcotização, eu sonhei hoje, brincando aqui, nós estamos 3 minutinhos, eu não vou falar. Eu sonhei que eu usei, mas é porque eu fui assistir aquele Mr. Robot, e o Mr. Robot era viciado em heroína, em morfina. E aí eu sonhei que eu fui a um local, e eu acho que era tipo um barzinho onde eles estavam vendendo uma bebida, agora eu me esqueci o nome da bebida, mas a bebida era muito claro o que ela era, né? Pelo nome diferente. E aí eu falei assim, era um leite, né? E nesse leite tinha uma droga que era a mesma do Mr. Robot. E aí eu achava interessante, porque o pensamento estava mais rápido, aquela coisa toda. Eu acordei e falei assim, João, gente, eu me droguei à noite dormindo. Eu me narcotizei. Há muito tempo eu não dormia tão bem. Freud que não escute, senão ele ia falar assim, era cocaína. Gente, obrigado, brincadeiras à parte, né? Eu vou colocar, vou pegar. E se verem algumas outras, a gente encaixa, vai estar naquelas, e a gente tenta situar em que ambiente que ela está. Beleza, te mando lá no WhatsApp. Um abração para todo mundo. Até mais.